já pensou se existe realmente um ideal de beleza que as pessoas precisem atingir, ou algum padrão de beleza específico que todas as pessoas têm que seguir, ou que o que é bonito em alguma cultura tenha que ser bonito em outras culturas também? Se você quer entender como funciona essa questão de enxergar a beleza, como cada cultura cria seu padrão, seu ideal de beleza ou o que acha bonito, continua aqui no vídeo que hoje a gente vai entender sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Gislaine e esse é o canal TV Girta. Aqui nós entendemos a identidade dos povos através do que eles acreditam, dos seus costumes, do que eles festejam, do que eles vivem no dia a dia. E no vídeo de hoje nós vamos entender como cada cultura constrói seu ideal de beleza, constrói sua beleza. Vamos iniciar? De início, pessoal, nós vamos entender como cada cultura ela constrói seu padrão, o que considera bonito. Vamos ver exemplos também, depois vamos entender o que a globalização afeta nisso, o que se altera com o fenômeno da globalização, que a gente sabe que tem um grande impacto nessas questões culturais. Mas antes da gente iniciar, vendo como se constrói, quais são os fatores que influenciam, vamos entender uma questão do que seria a beleza biológica, beleza científica. Não se tem como dizer que, exista um ideal de beleza, algo que diga a pessoa tem que ter tal coisa, tem que ser de tal forma para se ser bonito. Porque a questão de beleza, ela vai ter muitas influências, inclusive a cultura, que é o que a gente vai abordar nesse vídeo. A questão da beleza biológica, científica, ela traz algumas coisas. A biologia, a ciência, ela fala que nós costumamos achar atraente, achar bonito, características relacionadas à saúde, à fertilidade humana, essas questões ligadas à seleção sexual. Eles falam que o cérebro geralmente ele interpreta algo prazeroso através do sistema de recompensa, e aí ele vai demonstrar preferências por questões agradáveis. Seriam as coisas equilibradas, por exemplo, a harmonia, que as pessoas vão achar bonito. Se fala muito da questão de um rosto harmônico, que é muito comum que as pessoas busquem isso. Então, por exemplo, um rosto harmônico, geralmente algumas pessoas vão achar mais bonito. Atualmente se tem muitos procedimentos que as pessoas buscam isso, e inclusive é chamado dessa forma de harmonização. Então se fala que o cérebro, ele vai se sentir atraído, não se sentir atraído, mas ele vai achar bonito. Que você pode achar uma pessoa bonita, mas você pode não se sentir atraído por ela, achar ela apenas bonita. Então ele vai se ligar a essas questões de proporção, de equilíbrio, uma parte de antropologia biológica, que é a questão de diferentes povos, eles vão definir conceitos, definir características que eles vão achar bonitos, vão achar agradável. Então, não se tem como dizer este é um padrão ideal. Claro que, atualmente, com essa questão de globalização, com a questão de influência de outros locais, tem uma mudança, mas a gente chega já nessa parte. Mas, falando de uma forma teórica, de uma forma geral, não se tem como, não se pode, não se é correto afirmar esse é um padrão ideal, as pessoas têm que ser assim, porque vai depender da cultura. As culturas veem beleza de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no Brasil se tem um certo padrão de beleza. Se você for, por exemplo, no Japão, vai existir outro padrão de beleza que eles acham bonito. Então, não se tem como exigir que uma pessoa que se diga que é uma forma correta de você tem que ser para você ser bonita. E isso também é algo que também não é interessante, não é correto. Uma questão também, que é uma questão mais à parte, que é a questão do gosto. O gosto, ele não é o mesmo que você achar algo bonito, porque eu quero dizer, de interesse. Muitas pessoas, elas têm o que elas acham mais interessante, que as agrada. Então, necessariamente, não significa que só porque elas acham alguém bonito, elas vão se interessar por esta pessoa. Então, a questão de gosto é muito individual. Cada pessoa tem a pessoa que gosta, tem o que mais lhe agrada. Por exemplo, uma pessoa pode gostar
de uma pessoa que tem uma estatura mais baixa, mais mediana, outra pessoa pode gostar de uma pessoa que seja mais alta. Aqui nessa parte a gente começa a falar de como as culturas constroem. E aqui a gente traz muito a questão da relatividade, que é o que a gente já vem falando, que é a questão de relativo. Porque como se diz, muitas pessoas falam, o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você, como o que pode ser bonito pra você não é bonito pra mim. E é o que acontece nas culturas. O que pode ser bonito em alguma cultura pode não ser bonito em alguma outra. A relatividade é isso. Então a gente traz a questão da relatividade cultural. Cada cultura tem o seu ideal, o seu padrão, o que acha bonito. A beleza também, a gente tem que entender que a beleza não vai ser algo apenas, digamos, superficial, não vai ser algo apenas de tipo, é bonito, muitas questões, muitos padrões, eles vão trazer significados por trás. A gente vai ver alguns exemplos e a gente vai entender que muitos padrões, muitas coisas que as pessoas fazem para tipo, ficar bonita para essa cultura, tem outro significado também por trás, traz outras coisas, não apenas de se sentir, de ser bonito. E a questão da relatividade cultural, onde você mora, em que época você vive, porque mesmo sendo um mesmo ambiente, isso muda muito ao longo do tempo. Por exemplo, tem muito na internet a questão da foto de uma princesa, eu não vou lembrar de onde ela era, mas ela era uma princesa. E nos padrões de hoje, atualmente, no mundo, digo um pouco até, acho que em um geral, ela não é considerada bonita. Mas num período em que ela vivia, aquele eram os padrões. Por exemplo, ela ser mais gorda, ser mais cheia, aquilo significava que ela era da burguesia, que ela tinha condições de se alimentar bem. Então ali ela era considerada muito bonita. E cada período em que se vive tem suas características do que as pessoas vão achar bonito. Por exemplo, no período também, creio que seja no Renascimento, que as pessoas valorizavam muito a pele clara, que significava. Era no período antes, ainda não tinha ocorrido a questão da Revolução Industrial. Então, o proletariado, ele trabalhava no sol, então eles tinham uma pele queimada. Já as pessoas da burguesia, eles tinham a pele mais clara, então era valorizado isso, porque isso ali mostrava que eles faziam parte dessa classe mais alta e que eles não ficavam expostos ao sol. Então, quando chega a questão também da Revolução Industrial, que as pessoas começam a trabalhar nas fábricas, isso muda, porque elas tomam menos sol, então, consequentemente, elas têm o tom de pele mais claro. Então, tem totalmente uma troca. As pessoas que têm a pele bronzeada, que quem tem a pele bronzeada, ela faz parte da burguesia, dessa classe mais alta, porque eles tinham tempo para ter lazer, tinham tempo para viajar, tinham tempo para tomar sol. Então elas eram bronzeadas. Então a gente vê que não é apenas de onde você mora, mas a época que você vive, isso vai se adaptando, as coisas vão mudando. São muitas questões, mas a gente vai falar sobre isso agora, abordando algumas culturas. Cada lugar ele vai desenvolver seus códigos para se dizer o que se acha bonito. Por exemplo, aqui no Brasil, geralmente, não tanto que aqui está sofrendo uma questão assim de um ideal de se buscar uma magreza. Até um tempo atrás, se tinha muito essa questão das mulheres brasileiras terem um peito maior, uma bunda maior. Já quando você ia, por exemplo, para os Estados Unidos, não era isso o ideal de lá, eram pessoas mais magras. Então isso vai mudando muito. Claro que tem essa influência, que se traz coisas de lá e se vai. Roberto Eco, no seu livro A História da Beleza, ele fala que a beleza é polifônica, que não há um tipo só de beleza. Há vários tipos que eles coexistem entre si, coexistem no mundo. E isso é a realidade, porque isso também, a gente fala dessa questão cultural, também traz essa questão da pressão, porque se tem um padrão, mas pessoas que elas não vão conseguir alcançar esse padrão. Mesmo que ela faça de tudo que esteja, faça cirurgias e tal, tem coisas que ela não vai alcançar. Por exemplo, a questão da magreza. Se tem muito atualmente essa questão das pessoas que estão tomando remédios sem acompanhamento médico e que isso pode prejudicar em outras áreas, inclusive no emagrecimento mesmo. Pessoas que fazem cirurgias
plásticas em médicos não confiáveis, sem segurança nenhuma, pessoas que fazem cirurgias sem ter a certeza. Creio que o problema não é a cirurgia em si. O problema é quando você faz a cirurgia sem você estar certo disso. Seja por influência, hoje a questão das redes sociais influencia muito, isso adoece muito as pessoas mentalmente, mas porque elas veem as pessoas na internet e elas acham aquelas pessoas perfeitas e elas querem alcançar aquilo. Muitas vezes elas nem querem ser daquela forma, mas elas veem tantas pessoas falando que elas não conseguem diversificar. Há muitos casos de pessoas que fizeram cirurgias e se arrependem. Então, e tem várias cirurgias que, tipo, você não consegue voltar mais. Então, isso é um assunto muito sério. Por exemplo, pessoas que fizeram rinoplastia e elas acabaram se arrependendo. Seja por problemas de saúde que deu depois ou porque elas viram, quando elas fizeram, que não era aquilo que elas queriam. A gente traz a questão da beleza como capital erótico. Capital erótico foi um conceito desenvolvido pela socióloga Catherine Hacking, que ela traz a questão da junção da beleza física com a social. Então, a beleza ela também vai ser usada como uma forma de poder. Então, quando as pessoas elas querem se enquadrar nesse padrão, elas não querem apenas ser bonita. Não que isso não seja importante, porque quando uma pessoa se sente bonita, isso não é algo apenas de ser bonita, mas isso, além de mudar dentro dela em questão de autoestima, dela achar que pode mais, isso também muitas vezes vai abrir mais portas para ela na sociedade. Porque a gente sabe que muitos locais, eles vão ter um padrão de beleza definido. Muitos empregos, infelizmente, só vão contratar um tipo de pessoa. Essa questão também atualmente de se falando que é mais bonito. Pessoas que sejam mais magras, pessoas loiras, por exemplo. Então, muitas pessoas vão pintar o cabelo, vão emagrecer extremamente para se enquadrar nisso. Então, a beleza, ela também é usada como um poder. Claro, dependendo de onde você está. Você está no local e ele tem um padrão de beleza definido e você não atingir isso, você, mesmo sendo uma pessoa bonita na sociedade em que você vive, nesse padrão de beleza você não vai se encaixar. Quando você vive, que isso muda muito, muda o tempo inteiro. Há 10 anos atrás se tinha uma forma de se maquiar, uma forma de se vestir que não é mais usada atualmente. Claro que a moda ela vai e vem. Questões de padrões estéticos, por exemplo, questões se você pega alguns filmes antigos e você vai olhar os dentes das pessoas, eles tinham dentes mais naturais. Se teve um período que tinha as facetas que eram extremamente superficiais, os dentes super certos, super quadrados. Hoje se tem mais uma onda da naturalidade. Tem o livro de Byung-Chul Han, que ele traz essa questão do liso. Ele fala que as pessoas estão matando, acabando com a relatividade na beleza para trazer algo que seria chamado como liso. Que não se tem mais uma diferenciação, que se buscasse não se coexistir, como essa questão da, digamos, a polifonia, que Humberto Eco fala, que se busca que não se existam mais essa questão de vários tipos de beleza. Então, Byung-Chul Han, ele fala que as pessoas estão acabando com a relatividade e elas querem essa questão do liso. Elas buscam algo para as redes sociais. Então, que não tenha rugas, que não tenha marcas, que seja totalmente liso, as pessoas buscam algo para os likes. Então ele fala que a beleza real, que a beleza relativa, ela precisa de tempo, ela precisa ser contemplada. Muitas vezes ela vai causar estranheza, mas ela precisa de digamos, de uma apreciação. E já essa questão que ele traz do liso, ele fala que seria o agradável, que as pessoas buscam a aprovação de todos, ser agradável para todos, em busca de likes. Alerta sobre esse perigo, quando todas as culturas começam a desejar o mesmo nariz, a mesma boca, a mesma pele, o mesmo cabelo. Então ele vê isso como um problema, que não se tem mais a diferenciação, a diversidade entre as pessoas, a diversidade nas culturas. Também tem a questão da beleza ser algo relacionado à disciplina e poder. Por exemplo, vai ter uma determinada classe social, então vai se ter um padrão nessa classe social. Então,
você vai ver muitas vezes, até na internet, se falando que, por exemplo, pessoas ricas são mais magras, são mais brancas também. Então, se associa a um poder, isso também. Então, muitas pessoas vão querer atingir esse ideal, ser mais magras, ter o tom de pele mais claro. Então, a beleza, ela não é apenas beleza. Ela traz significados por trás, que traz também a questão do capital, o capital erótico. Inclusive, Vigarello, ele diz que a beleza ao longo dos anos passou de algo de uma dádiva divina para uma conquista pessoal. Então a gente começa a pensar que é isso mesmo, as pessoas elas vão em busca desse ideal e até que elas consigam, elas não vão ficar felizes. Então isso é uma conquista para elas. Então, essa questão também de disciplina e poder, a gente consegue entender de que como se você não é bonito, se você não é de uma certa forma, é porque você não se esforçou bastante. Então, se você não é magro, é porque você não se esforça, é porque você é preguiçoso. Se você não é uma questão da beleza, mas, por exemplo, se você não é rico, é porque você não se esforçou. Nessa questão, por exemplo, de emagrecimento, muitas coisas a gente sabe que influenciam. Influencia a forma que a pessoa vive. Às vezes ela não vai ter. A gente sabe que se fala muito, mas que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas que todo mundo tem, porque as pessoas têm coisas diferentes. Tem pessoas que são casadas, que têm filhos, e querendo ou não, elas vão ter mais responsabilidades do que uma pessoa solteira. Então isso influencia em exercício físico. Geralmente uma pessoa que trabalha o dia todo, ela vai ficar mais cansada. Não significa que ela não possa fazer exercício, mas querendo ou não, ela fica mais cansada. Então, quando se traz essa questão de tipo, você não é bonito porque você é preguiçoso, porque você não se esforça, você não é magro porque você é preguiçoso, porque você não se esforça. Isso traz muitas questões. Isso não é tão fácil enquanto se fala. Então a beleza também traz isso, de que se você não é bonito dessa forma, é porque você não se esforçou para isso. Eu quero trazer alguns exemplos, porque nas questões, por exemplo, de culturas tradicionais, o seu tipo de beleza, as coisas, as características que as compõem, é algo que fala sobre a sua história. Então, não é beleza por beleza em si, mas é algo que traz sua história. A beleza tem um significado a mais. Na verdade, todo padrão, todo ideal, ele tem significados por trás. Mas eu vou trazer alguns exemplos de algumas culturas tradicionais para a gente ver o quanto os padrões de beleza são diversos e que o que pode ser estranho, pode ser feio para nós, para outras pessoas podem não ser. A tribo Mursi, da Etiópia, vocês já devem ter visto na televisão, na internet, que são as mulheres que usam o prato labial, que se chama Debiatugo, que esse prato, ele é uma característica que simboliza um ritual de passagem da menina para a mulher, que ela está chegando na vida adulta. Então, quando a jovem, ela tem 15, 16 anos, ela vai participar desse ritual, vai ser cortado uma pequena parte do lábio inferior e vai ser introduzido um pequeno prato, um pequeno disco de madeira de argila e aí vai funcionando como um alargador, como a pessoas que botam alargadores na orelha, então, e ela não se inicia no maior, ela vai colocando do menor ao maior para ir ao tempo vai se acostumando. Então, elas chegam no período que vai estar aquele prato bem grande. Então, para eles, isso é um sinal de beleza. Isso é importante. Então, significa a maturidade de reprodução, de fertilidade. Significa o compromisso delas com a cultura delas, com a cultura que elas vivem, com a tribo que elas vivem. Então, isso é importante também. Antigamente também, hoje não é tão comum essa questão do dote, mas o tamanho do prato também era relacionado ao tamanho do dote, que é a questão quando vão se casar, geralmente o pai da moça tem que pagar um dote. Em algumas culturas acontecia isso. Em algumas acontecem ainda, mas não é uma prática tão comum. Então, o pai da noiva pagaria um dote para o rapaz. Mas hoje é mais uma questão de simbolismo mesmo da cultura. Também há as mulheres girafas, as Kayan, que são de uma tribo na Tailândia e Mianmar. Elas usam argolas no pescoço e essas argolas dão a impressão que o pescoço delas é mais longo. E aí tem vários significados.
Então, há umas espirais de meio que de metal e elas não esticam o pescoço realmente. Quando eles são colocados, eles empurram a clavícula e as costelas para baixo. Então, cria uma ilusão de um pescoço mais alongado, porque biologicamente não seria possível que esse pescoço fosse alongado mesmo. Há várias teorias também de por que isso acontece, porque elas usam essas argolas. Uma delas é que elas procuravam ficar menos atraentes para pessoas de fora da tribo, homens de fora da tribo, e isso diminuiriam os sequestros, os raptos, mas né, não se tem uma certeza se realmente era isso. Também se fala que isso era para se proteger de ataques de tigres, para que os tigres não mordessem os pescoços das mulheres, só que isso também não se é uma certeza, mas para elas, para as mulheres dessa tribo, essa cor desse metal dourado, esse brilho, simboliza o brilho do dragão, que é um personagem da mitologia dele. Isso é uma característica do padrão que eles acham bonito. Então, para as pessoas pode ser estranho, tanto o prato, tanto essas argolas, mas para essas pessoas que construíram essa cultura, que vivem essa cultura, para eles é bonito. Então a gente vê a relatividade nessa parte e a gente vê o que muda com a globalização. A globalização a gente sabe que é o fenômeno de que hoje, com o advento da internet e de outras questões, o mundo ele é conectado com muito mais facilidade. Uma coisa que acontece no Brasil, ela vai se espalhar em segundos, não em minutos só, em todas as partes do mundo, pelo menos em todos os lugares que tem internet. Então a gente aborda essa questão da globalização, ele traz a questão do imperialismo estético. O imperialismo estético, ele traz essa questão de uma imposição de padrões visuais, de formas, de gostos hegemônicos, geralmente ocidentais, quase sempre, a outras culturas, a culturas do Oriente. Então, essa questão desse imperialismo estético, ele vai moldar a visão que as pessoas tinham do que era bonito para elas, porque começa a se ter essa dúvida, essa diferenciação. Determinada cultura tem seu padrão, tem seus ideais. Então, quando ele começa a ser bombardeado por esses outros tipos, essas outras informações, ele começa a se questionar se o dele realmente é bonito. Tolentino, ela traz essa questão da interface humana. Ela fala que a beleza, atualmente, ela não é mais regional, ela deixa de ser regional de cada lugar e ela passa a ser legível, a ser entendida por todos. É como aquela questão de Byung-Chul Han, que ele fala da questão que hoje as pessoas, elas buscam, digamos, o rosto perfeito, o rosto o liso. Não se pode mais ter nenhuma interferência, nenhum defeito. Então, o legível para todo mundo. Já, por exemplo, também, Sheila Jeffreys, ela fala que a globalização, ela exporta padrões de beleza nocivos, danosos, para outras culturas. Por exemplo, ela fala da magreza extrema do Ocidente para outros locais, que não era comum, ou que não era considerado bonito, faz essa exportação e as pessoas começam a se questionar, começam a querer seguir esses padrões. Exemplos, a busca de clareamento de pele na Índia. A gente sabe que normalmente, não vai ser todo, claro que tem mudanças, mas normalmente as pessoas da Índia, elas não são pessoas de pele brancas. Essa questão de clareamento de pele, que se dá essa importância tão grande, por exemplo, no Ocidente, da pele branca, da pele clara, chega para eles como essa questão de globalização, mas também como uma herança da colonização dos ingleses na Índia. Então, se há uma busca de clareamento, então a indústria de cosméticos sempre tenta trazer cremes que tragam esse clareamento na pele das pessoas. Tipo uma busca incessável para alcançar um padrão que, se você for parar para pensar, que esse padrão ele é inalcançável, porque se você é de uma forma, esse padrão vai querer que você seja dessa forma, mas se você é dessa forma, já vai surgir outro padrão para você seguir. O livro de George Vigarello, A História da Beleza, e que ele fala que a beleza, que é essa transformação do corpo feminino, ele deixa de ser algo natural, passa a ser
algo, passa a ser um projeto de vigilância e autocontrole. Agora, essa transformação traz um cansaço emocional, um cansaço físico e que agora é mercantilizado, que traz essa busca e que se encaixar nesse padrão é algo social, que essa questão dessa transformação desse corpo, essa construção desse padrão não é algo mais, não é algo, não é uma preferência estética natural. Na questão do corpo feminino, não é uma preferência estética natural, mas é uma construção social e industrial para disciplinar o corpo feminino e facilitar o consumo de massa em escala mundial. Creio que a gente pode entender assim, se, tipo, todas as mulheres, elas seguem o mesmo padrão, gostam de uma mesma coisa, a venda de produtos para essas mulheres, em geral, seja de cosméticos, de roupas, ela vai se tornar mais facilitada. É a questão da grande massa. E acho interessante, pessoal, essa questão do vídeo, para a gente entender o como a beleza, quando se fala que a beleza é relativa, o quanto ela é relativa mesmo em diferentes países. Por exemplo, mesmo que sejam países do Ocidente, por exemplo, a América Latina, mesmo que a gente tenha, querendo ou não, interesses em características parecidas, vai ter diferenciações. Até no próprio país que você mora também vai ter diferenciações nessas regiões. Mesmo que a globalização tenha essa questão de padronização, em alguns lugares vai ter essa diferenciação ou não, porque até vão ter coisas que não se podem mudar, características que algumas pessoas compartilham. Claro que a gente não pode estereotipar, né? Nem todo mundo é igual, mas tem características que determinados povos vão compartilhar e isso meio que não se pode alterar, mas eu acho que o interessante disso, da gente pensar do quanto a cultura é diversa, e o quanto é interessante e importante ter essa diferenciação. E é rico você para entender os padrões de beleza em alguns lugares. Claro que o padrão de beleza não é algo bom assim para as pessoas, porque, querendo ou não, mesmo que cada cultura tenha seus padrões de beleza, muitas pessoas dessas culturas não vão conseguir atingir. Então, isso se torna algo ruim. Interessante também de falar é que eu não estou dizendo que tipo, procedimentos estéticos ou cirurgias são ruins. Eu acho que se você tem esse desejo e é seu, você quer para você se sentir bem, você deve fazer. Se for algo seguro e que seja responsável, você deve fazer, mas você não deve fazer para ninguém. Seja para uma pessoa da sua família que está te levando a isso, ou para uma pressão da sociedade. A gente vê muitas questões de pessoas que sofreram muita pressão estética, então elas acabaram indo em lugares que não tinham segurança e acaba acontecendo coisas tristes no final. A relatividade cultural, a relatividade na beleza é isso, é a gente entender que vários lugares vão ter suas características de beleza, do que as pessoas são acostumadas a ver, o que acham bonito, de como as culturas constroem suas belezas. Dessa questão de compartilhamento, dessa questão de características parecidas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de entender mais sobre essa questão de como cada cultura vê a beleza, dessa questão da globalização influenciando também, das redes sociais. Peço que vocês se inscrevam, se vocês tiverem gostado, deixem o like e comentem o que vocês acharam. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Beijos e tchau, tchau.